Cumprimento toda a igreja do Senhor, com a paz do Senhor. A hora que o pastor José falou, tem 2 sofás ali, eu fiquei pensando, será que pode deitar no sofá? Pode. Eu imaginei que era, se vocês quiserem dar uma descansada, né? Ela estava falando lá que acordei cedo. Mas é muito bom a gente estar junto aqui, né, num momento muito especial, de uma decisão maravilhosa, né? Ontem eu estava em casa e minha mãe conversando com uma amiga dela e estava falando alguma coisa relacionada à fé, religiões, alguma coisa nesse sentido, e eu acabei falando do Evangelho para essa amiga da minha mãe e depois fiquei pensando, aquilo que eu estava dizendo, dependendo da disponibilidade do coração dela, poderia definir o estado eterno da vida dela. Então, é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar, né? Existe um hino do Osés de Paula que diz isso, né? Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Porque é isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O vencedor, segundo o Evangelho, não é o vencedor segundo o critério deste mundo, né? O vencedor é aquele que ganhou bastante dinheiro, que acumulou bastante tesouro, né? E para Jesus, não, né? Para Jesus, o vencedor é aquele que depositou a sua fé nele, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O pastor Oséias me chamou para trazer uma breve mensagem, então eu não quero demorar. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar relacionado ao batismo, né, para as pessoas que iriam descer as águas. E o texto que subiu ao meu coração é no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quem quiser abrir comigo, ou só atentar os ouvidos. Marcos, o último capítulo. Marcos 16, a partir do verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, né? Jesus, ele já tinha ressuscitado, e aparece aos 12 menos um, né? Menos Judas, aparece aos 11 discípulos, e disse o seguinte a eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então esse é um texto bastante conhecido a respeito do batismo, só que em volta do batismo tem muita coisa importante que Jesus falou, né? Jesus, antes dele dizer ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né, nós temos que considerar algumas coisas, né, antes da gente poder falar do batismo. A primeira coisa é que esta oportunidade, ela não ficou restrita ao povo judeu, né? Jesus, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, né? Depois, se você notar, Jesus, ele estava pregando e ensinando o Evangelho ali para o povo judeu, e por conta, né, do endurecimento daquelas pessoas, a porteira ficou aberta ao mundo inteiro. Então os apóstolos de Jesus, eles estariam incumbidos de pulverizar a mensagem da cruz em toda a terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, antes do batismo, uma mensagem que eu queria deixar às pessoas que tomaram essa decisão é de saber que Deus não faz acepção de pessoas, é de saber que Deus ama todos vocês,
Na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas, por tribulações. O homem precisa de marcos, de referência, né? Então o batismo é algo a ser lembrado sempre, essa data a ficar na nossa memória. E em saber, né, que esta oportunidade foi a toda criatura, a todo mundo, a preto, branco, gordo, magro, feio, bonito, japonês, a todas as raças. E nos momentos de dificuldade e de achar que Deus não te ama, guarda esta mensagem, que a oportunidade foi entregue para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma oportunidade a toda criatura. Agora olha só, posterior à nossa decisão em Cristo Jesus, nós deixamos de ser criatura, nós entramos numa outra categoria. A palavra do Senhor diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a todo aquele que creu em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas. Posterior à decisão em fé, em crer em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, porque não nascemos da carne e do sangue, mas nascemos do Espírito. Nós passamos a receber uma nova natureza, a natureza de Jesus, o Espírito Santo, uma nova criação. Nós nos tornamos uma nova criatura, porque o Espírito de Deus nos faz nova todas as coisas, regenera, transforma o nosso coração. Então todos vocês que estão descendo as águas hoje, se de fato a decisão foi em fé, se de fato isso for verdade, se de fato esse crer é de profundo e sincero coração, pode ter certeza que nós não somos mais uma criatura de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. E quando Deus te vê, Ele vê Jesus no seu lugar. Nós somos justificados pela fé. A justiça de Deus, ela passa a habitar em nossos corações. Então é a coisa maravilhosa, é a reconciliação com Deus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Perdoado estão os teus pecados. Quais? Os pecados do passado? Os do passado, os dos dias de hoje e do porvir. Tetelestai, está pago, está consumado. Através de Cristo Jesus, ninguém deve mais nada. Ele pagou a sua dívida e te livrou do estado de condenação. Então isso é maravilhoso. É você andar sobre a terra pensando de si mesmo com moderação. A gente não pode pensar além do que convém e nem aquém do que convém. Não é para a gente entrar num complexo de superioridade pisando na cabeça dos outros, porque o Filho de Deus lavou os pés dos discípulos, era manso e humilde de coração. E é para a gente também ser manso e humilde de coração, mas saber que nós somos filhos genuínos e amados de Deus. Não para que a gente pegue a graça de Deus e jogue no ralo e ela venha ser vã. A religião diz assim: bota medo que o cara vai e conserte na vida. No Evangelho é o contrário. Ele nos ama, isso constrange o nosso coração e a gente decide a caprichar e fazer as coisas cada vez mais melhor para Deus. De criatura nós passamos a ser filhos de Deus, amados de Deus. Jesus é o Filho de Deus e nós somos filhos de Deus, assim como Jesus é. Não nascido da carne e sangue, mas nascido do Espírito Santo. A outra coisa que eu queria dizer, agora nós vamos para o batismo, né? Aí Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Se vocês prestarem atenção, o que antecede o batismo é o crer. Quem crer e for batizado.
Não existe nenhum tipo de magia na água, né? Água sem o crer é só um banho de água. Então você pega hoje, a Igreja Católica batiza as crianças não têm consciência, não sabem o que está acontecendo, e se água de fato resolvesse alguma coisa, nós não pregaríamos mais o Evangelho, e é mais fácil comprar um caminhão-pipa e começar a jogar água em todo mundo. Mas a associação da água com a fé é a proposta do texto. Então não existe nenhum tipo de salvação através da água. O que acontece é que, em crendo, nós descemos as águas. É como uma cerimônia de casamento, né? A pessoa vai até o pastor, até o cartório, e só se casa de verdade quando o casamento acontece dentro. É quando existe amor. Então eu vou descer as águas porque de fato eu tomei uma decisão no meu coração em crer em Jesus Cristo, para que não haja, né, como um amigo meu, certa feita, ele queria muito se batizar, porque ele acreditava que a água poderia transformar ele. Então ele tinha muito problema com drogas, levantava e caía. Falei, mas por que você quer se batizar? Não, porque eu acho que se eu descer as águas, essa natureza vai sair de mim, como se a água pudesse transformar. E, na verdade, o pastor José já disse, é uma transformação que acontece em nossos corações, e como conclusão disso, nós descemos as águas, nós exteriorizamos, né? É a festa de casamento, é aquilo que a gente bota para fora de uma coisa que já aconteceu em nossos corações. Quem crer e for batizado será salvo. Não existe batismo sem crer. Não existe magia nas águas. Ou então pessoas que dizem assim, mas o batismo tem que ser em água corrente, o batismo tem que ser em água do rio, o batismo que for só molhar a cabeça e não entrar dentro das águas não tem poder nenhum. Isso é só uma simbologia, né? Então o cara que foi muito pecador, vamos dar um caldo nele, deixa ele 5 minutos lá embaixo para ver se de fato ele se converte mesmo. Não, não é assim. É aquilo que acontece no coração, e aí nós descemos as águas. Pode ser na piscina, pode ser no rio, pode pegar um pouco d'água ali e colocar na cabeça, que Deus considera tudo isso. E não é algo essencial, habita o reino da importância, né? Porque aquele ladrão na cruz, naquele último momento, Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso, e ele não foi batizado, né? É lógico que nós temos que cumprir com o mandamento, sim, mas eu quero proteger, às vezes, pessoas que estão num leito de morte e que de fato pregou o Evangelho, crê em Jesus Cristo, no outro dia os irmãos foram lá para batizar e ele partiu para o Senhor salvo, né? Para a gente saber que acontece sim salvação quando não dá tempo, né? É só uma exterioridade, mas que isso fique como marco e como referência para o resto das nossas vidas. É a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. E por último, para encerrar, quando Jesus disse essas palavras, ele não disse para mim, ele não disse para nenhum de nós aqui, ele disse para 11 discípulos. Ele falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É lógico que nós temos que contextualizar essa fala de Jesus para os dias de hoje, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando ele disse aos 11 discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e no Evangelho de Mateus, ele disse que é para ensinar as pessoas a guardar os mandamentos que ele tinha ordenado aos seus discípulos, né? Eram pessoas que tinham ouvido a palavra de Jesus desde o princípio. Eram pessoas que tinham o conteúdo de Jesus. Jesus deixou os ensinamentos para ele. E hoje tem muita gente falando, eu estou cumprindo o ide de Jesus, que Jesus nunca falou com eles. Ide por todo mundo, e aí é bispo, é apóstolo, é pastor cumprindo o ide, e não tem a qualidade do Evangelho pregado no coração. O importante de tudo isso é que Jesus tem interesse que nós venhamos a conhecer o Evangelho, o bom Evangelho, a boa notícia, a sua palavra. E a nós, como incumbidos de ministrantes e pregadores da palavra de Deus, que nós venhamos a ter um compromisso com a verdade. E as pessoas que estão descendo as águas, saibam que Deus tem o maior interesse que vocês venham
conhecer genuinamente a palavra do Senhor. Mas tem que ser a palavra do Senhor. Tem muito denorex, tem muito paraguaísmo, tem muito quase a verdade, tem muito evangelho maquiado, tem muito evangelho batizado de mentira, tem muito evangelho diabolizado, que parece a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. O interesse de Jesus agora é que aos que vão descer as águas, é que venham de fato a conhecer a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em verdade eu vos digo. A verdade não pode ser negociada. Não existe meia verdade, não existe quase a verdade. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que hoje a internet, as redes sociais estão cheios de palavra de homem que não é palavra de Deus, dito em nome de Deus. E é responsabilidade minha e sua que nós venhamos a fazer esse filtro. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Acautelai-vos com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É importante que nós venhamos a caminhar na palavra, na verdade do Evangelho. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para que a gente venha a ser verdadeiros discípulos, nós temos que conhecer o Evangelho, a boa notícia, a palavra que veio do Mestre, a palavra que veio de Deus. Para que a gente venha tomar cuidado, para que a gente venha ter cautela e não botar para dentro, assumindo como verdade aquilo que Jesus não falou. E aí sim, nós vamos ter êxito e sucesso na nossa vida cristã. Pode ter certeza que Deus tem o maior interesse que você conheça a verdade. Serão todos ensinados por Deus. Evangelho não é intelecto, evangelho não é um desenvolvimento de QI, evangelho é gente pequena. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste os teus segredos aos sábios e instruídos e quiseste revelar aos pequeninos de coração. Evangelho é revelação. Quem de fato rasgar o coração e crer na semente da vida, vai dar fruto 30 e 60 e 100 por um. O Evangelho é a palavra de Deus, é espírito e vida, é a semente da vida, dando fruto em nossos corações. Ninguém conhece a Deus pela mente, ninguém conhece a Deus pela sabedoria humana. A sabedoria humana é terrena e demoníaca, mas quem tem um coração aberto, disposto e disponível para Deus, pode ter certeza que Deus, Ele se revela ao seu povo. Não desista da Bíblia, não tenha vergonha, porque eu não entendo nada. Se você tiver coração, o povo que andava com Jesus era a escória deste mundo, eram pescadores que não sabiam ler, eram iletrados, mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Desçam essas águas e saiam daqui com fome e sede do Criador, com fome e sede de justiça, e pode ter certeza que Deus derrama do seu Espírito, que Deus se revela ao seu povo, a corações pequenos, a corações prostrados. É este que o Pai procura, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.